Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo e hoje vamos encerrar a história da Capadócia. Nesse vídeo nós vamos ver a época da Capadócia como província romana, bizantina e também depois como turca. E a gente divide aí no período seljúcida e também otomano. Mas antes de contar essa história para vocês, eu peço a todos, dá um tapote no like aí que ajuda muito o YouTube a entender que esse vídeo tem relevância. Para quem chegou agora aqui, seja bem-vindo, trago conteúdo de antiguidade, idade média, tem muitas coisas que eu já fiz aqui no canal, é só dar uma conferida lá na minha videoteca, tudo organizada nas playlists. E também se inscreva aí e dá um tapote na sineta aí para ativar todas as notificações. Bom, também tem as minhas redes sociais, o Instagram @zelota e também tem o Facebook, os links estão aí na descrição para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, já que o YouTube tem essa mania de não recomendar, inclusive o último vídeo não foi. Também tem a nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota, que vocês podem fazer parte, se tornem patrocinadores do canal e tenham acesso a vídeos exclusivos que eu faço, com vídeos complementares dos vídeos aqui do canal. Então tem muita coisa que eu faço lá que aqui vocês não vão ver. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá direto para a província romana. Bom, como a gente viu no vídeo anterior, que encerrou com o fim do reinado do Arquelau I, nós tivemos o Tibério, que transforma a Capadócia como uma província romana. Eu não vou me ater nos detalhes geográficos, nas mudanças em que a Capadócia vai passar geograficamente, com unificação com outros territórios, como por exemplo, só vou citar essa para não ficar um vídeo chato, e que seria no caso o reino do Ponto, né, que era um reino cliente, depois vai se tornar uma província, e nessas mudanças que vão acontecer na Anatólia, a Capadócia e o reino do Ponto, no caso o Ponto, vão ser unificados, enfim, uma dessas coisas. Não vou ficar nesses detalhes porque ia tornar o vídeo extremamente chato. E vou falar mais o que? De personagens e também dos eventos. Bom, então durante esse período da Capadócia como província romana, nós teremos personagens que vão surgir, que vão se tornar importantes no Império Romano. Bom, o primeiro personagem que eu vou mencionar aqui foi o filósofo Apolônio de Tiana, que foi do século I depois de Cristo. Ele seguia uma linha filosófica que era neopitagórico. Ele era um neopitagórico. No caso, uma filosofia seria neopitagórica, né? Bom, para ficar mais correto aí a palavra. Bom, então ele fez ali muito sucesso no Império Romano durante esse período dele. Também tivemos um importantíssimo médico que foi o Areteu da Capadócia, que foi lá do século II, obviamente na Capadócia. E ele seguiu uma linha contrária ao pai da medicina, que é o Hipócrates. Eu ia dizer Heródoto, Heródoto é o pai da história. Hipócrates, que é o pai da medicina, né? Então o Hipócrates ele falava que doenças naturais não eram curáveis. Já o Areteu ele já pensava diferente, que poderiam haver curas para essas enfermidades. Então ele fez vários estudos a respeito de algumas que são bem conhecidas nos dias de hoje, como por exemplo a asma, que foi inclusive uma enfermidade de qual ele fez um primeiro estudo, um registro a respeito da doença. Também temos a epilepsia, a pneumonia, o tétano, o câncer uterino, o câncer do fígado, e além de diferenciar as doenças de caráter nervoso das doenças que eram transtornos mentais. Então ele fez essa diferenciação aí entre as duas. Quem é da área de psiquiatria ou neurologia, bom, sabe bem disso aí. Bom, também ele fez os primeiros registros a respeito da diabetes, né, como ela se manifestava, como ela surgia. Então, um estudo muito importante em um período tão longínquo aí, falando do século II depois de Cristo. Bom, na antiguidade tardia, né, os gregos capadócios, que assim a gente vai se referir a eles, a partir de agora, eles se converteram ao cristianismo. Claro que vocês devem estar pensando, mas o cristianismo não era proibido lá no Império Romano? Bom, com certeza que era. Mas depois que a coisa foi afrouxando, né, vamos ter ali as igrejas que vão sendo construídas, somente durante o reinado do Constantino, e vamos ter também igrejas e monastérios. Então vamos ter aqui três personagens que vão ser muito importantes aí nessa questão da igreja
acredito que mais na igreja ortodoxa grega do que mais precisamente da igreja romana. Bom, então vamos ter primeiramente também o monaquismo, né, que eu já ia deixar passar isso, né? E o monaquismo, que é justamente vão ser os monges, né, os primeiros monges cristãos vão surgir de lá da Capadócia, né, que são pessoas que abriram mão de bens pessoais, né, de bens materiais para se dedicar à vida espiritual, né, ao trabalho espiritual. Bom, então de lá no século IV, nós vamos ter os três hierarcas. Bom, esses três hierarcas, eles eram padres, eles eram teólogos, eles eram mestres ali que ensinavam o cristianismo. Bom, esses personagens foram o Basílio de Cesareia, que foi bispo de Cesareia, né? Cesareia, que era a capital histórica da Capadócia. E ele depois vai ser, né, canonizado, vai ser conhecido aí como São Basílio. Lembrando que Cesareia existiam duas, né? Tem essa Cesareia da Capadócia, que fica hoje na Turquia, e a Cesareia Marítima, que nessa época ficava na Galiléia, que era uma cidade portuária, construída por Herodes o Grande, e que depois os romanos fizeram um porto artificial por lá, né? Uma obra fantástica para a época somente. Bom, e também vamos ter na sequência aqui o outro Gregório, que era o Gregório de Nazianzo, né, que vai ser conhecido como São Gregório. Né? Tem o São Basílio, São Gregório, e tem o outro que vai ser outro teólogo também, que era o Gregório de Nissa, que foi bispo de Nissa, que era uma outra cidade lá na Capadócia. Bom, esse Basílio e o Gregório de Nazianzo, eles eram irmãos, e o Gregório de Nissa era amigo dos dois. Então, todos os três foram canonizados e são adorados aí, tanto na igreja, venerados, no caso, adorados são Deus, venerados na igreja católica, como também na igreja ortodoxa grega. Bom, sem esquecer também, claro, do Jorge da Capadócia, que acabou se tornando aí o São Jorge, né? Todo mundo conhece a história dele, que é um dos santos mais venerados da igreja católica, mas também ele é venerado na igreja ortodoxa grega, e entre outras igrejas ortodoxas ali que viraram ramificações da igreja ortodoxa grega. E vamos ter, né, no caso da história dele, ele era um soldado romano que serviu na época do imperador Diocleciano, onde as perseguições foram bastante fortes contra cristãos. Foi Diocleciano que criou a tetrarquia, na divisão do Império Romano em 4 partes. E no caso do Jorge da Capadócia, ele tinha até uma certa apreciação do Diocleciano pelos seus serviços ao exército romano, e ele havia até conseguido ascensões ali em cargos dentro do exército. Porém, ele era cristão, ele tinha se convertido ao cristianismo por meio da mãe dele, que era de origem síria, onde o cristianismo também era muito forte por lá. Mas ele tentou ali o Diocleciano convencê-lo a abrir mão do cristianismo, desistir da sua fé cristã e voltar ali a adorar os deuses gregos. Na verdade, acho que ele nem chegou a ser um pagão, acho que ele sempre foi cristão. Mas enfim, então ele acaba, por conta disso, sendo despachado para o mundo além vida e acaba se tornando ali o São Jorge, né? Que é adorado somente pessoal que é torcedor aí do Corinthians, né? Que é muito, que adora muito São Jorge. Bom, enfim, e também, claro, eu já esqueci de mencionar, além das outras igrejas, também outras religiões, como religiões ali, no caso, afro-brasileiras, né? Que também o São Jorge aí, ele é bastante venerado. Bom, agora esse período romano do Oriente barra bizantino, né? Eu faço essa diferenciação por conta de que tem gente, claro, que prefere se chamar de Império Romano do Oriente o tempo todo, até o final. Eu faço essa diferenciação, discernir os dois por conta da cisão do Oriente e também por conta do grego ter se tornado a língua oficial do Império Bizantino. Então vamos ter esse distanciamento com aquelas origens romanas. E vamos ter, inclusive, isso sendo afetado lá diretamente na Capadócia no século V, quando nós tínhamos as línguas faladas por lá, que eram línguas de origem indo-europeias, e elas vão ser substituídas justamente pelo grego, que era conhecido como grego koiné, né? Que é o grego comum que era falado ali, em geral, pelas pessoas que frequentavam a Grécia, o grego e o latim. Antes do latim, o grego era a língua mais falada, né? Depois passa a ser falado o latim. E o grego, esse grego koiné, vai ser o grego que vai ser, inclusive, o mesmo utilizado para a tradução da Bíblia, né, do hebraico para o grego. Aí tivemos alguns erros de tradução, inclusive o meu apelido, né, que era
era Zelote, mas o certo é Zelota. Enfim, ao tempo o pessoal vai se acostumar com isso. Bom, da Capadócia, vamos ter dois imperadores bizantinos. O primeiro foi Maurício, que reinou de 582 a 602. O Maurício ele teve um reinado bastante conturbado, ele inclusive foi coroado pelo Tibério II. Isso aí naquela que seguia ali aquela linhagem romana, né? Por isso que o cara chamava Tibério II. E ele vai ter no seu reinado muitas batalhas contra os Sassânidas, né? Que era aquela divisória ali do antigo Império Persa, né? Que ficou com os Sassânidas, e os romanos vão se degladiar, né? No caso, os Sassânidas eles haviam derrubado o Império Parta e deram sequência às rivalidades com o Império Romano. Depois continua ali com o Império Bizantino. O Maurício então, ele vai ter essas guerras contra os Sassânidas. Já o Heráclio é outro imperador que reinou de 610 a 641. Ele teve também um reinado com muitos confrontos, né? No caso ali, dando sequência aos enfrentamentos com os Sassânidas, posteriormente com os muçulmanos, né? Na ascensão islâmica. E ele chega ao trono destronando o Focas. Curiosamente, o Focas era um general usurpador que também era originário lá da Capadócia, né? Inclusive, essa família foi uma família que teve muita importância, muita força e relevância, né, no caso, dentro do Império Bizantino, para o bem e para o mal. E o Heráclio também fica muito famoso por ter sido o imperador que levou a verdadeira cruz de volta para Jerusalém. Se é quem acredita que a verdadeira cruz ficou inteira esse tempo todo. Mas enfim, dando sequência aqui, a Capadócia ela vai se tornar uma província militar por conta dessa ascensão do islamismo. Os muçulmanos haviam conquistado a Síria, tinha feito parte do Império Romano, e então como a Síria era próxima dessa divisória, que seria a Capadócia, tinha Anatólia, que era uma parte importantíssima do Império Bizantino, e tinha já perdido alguns territórios na parte do leste europeu. Inclusive nessa época do Maurício ele vai fazer negociações com a província de Dalmácia, que vai acabar se dividindo e vai se formar ali dois reinos que surgiram de lá, né, que era o reino da Sérvia e o reino da Croácia, que eram dois reinos independentes. Enfim, foram territórios que os bizantinos foram perdendo gradativamente. Bom, então vamos ter a Capadócia sendo utilizada como uma fronteira entre o Império Bizantino e o mundo árabe. Bom, já entre os séculos 7 e 10, foi onde ocorreram as guerras árabe-bizantinas. E nessa época, lá na Capadócia, né, que vai ser um cenário para esses combates, vamos ter o primeiro e único poema épico bizantino, que é conhecido como Dígenes Acritas. Bom, esse poema ele foi escrito entre o século 11 ou o século 12. Não sabe ao certo, mas sabe que ele desapareceu e algumas partes dele foram reescritas posteriormente no século 14 e nos séculos seguintes. Bom, só por uma questão de curiosidade, esse Dígenes Acritas, esse personagem criado, ele era um emir sírio que se converteu ao cristianismo para se casar com uma jovem bizantina. Bom, e de lá da Capadócia foi onde surgiram também a família Focas, né? Os Focas. Essa família ela se tornou uma família muito importante porque dessa família surgiram muitos generais que comandaram o exército bizantino. Eles foram importantes tanto para o bem, né, defendendo o Império Bizantino, como para o mal, no caso como usurpadores, né? A gente já tem um exemplo aí que eu já mencionei, o usurpador que foi o Focas, e um outro imperador, né, que surgiu aí foi o Nicéforo Focas, né, também conhecido como Nicéforo II. O Nicéforo I foi de um século anterior, né? Ele havia destronado a imperatriz Irene de Atenas, que levou um golpe, né? Ele se uniu ali com outros ministros, no caso ele ia fazer parte da corte dela, ele era ministro do tesouro, né? E acabou se dando mal depois, perdendo a vida enfrentando os búlgaros da época do Khan búlgaro, que era o Krum, né? Que transformou a cabeça dele, no caso o crânio dele, em
uma taça de vinho, né? Então estou mencionando para não confundir, certo? Aquele foi Nicéforo I. Esse aí da Capadócia é o Nicéforo II, também conhecido como Nicéforo Focas, para diferenciar. Bom, então essa família ela combateu muitos árabes até ali o século X, né? Quando vamos ter essa influência dos Focas encerrada pelo imperador bizantino, o Basílio II Bulgaróctono, né? Que bom, a verdadeira forma que seria Bulgaróctono não posso dizer aqui por conta das censuras do YouTube, né? Mas eu chamo ele de caçador de búlgaros, mas é outro nome aí, mais forte. Bom, então voltando às questões cristãs lá na Capadócia, surgiu um movimento cristão que vai ser considerado uma seita herege, que foi o paulicianismo. Bom, esse movimento ele vai ser criado por um Paulo, né, mas tem nada a ver com o apóstolo Paulo, é um Paulo bem posterior, que vai ser um movimento que vai ter ali uma grande importância lá na Anatólia e também na região dos Balcãs. Bom, outras questões importantes da Capadócia na era bizantina foram as construções das cidades subterrâneas. Bom, essas cidades foram construídas pelos gregos da Capadócia, nas regiões vulcânicas no leste da Capadócia, e elas serviam ali de refúgio em tempos perigosos, no caso das invasões que a gente vai ver aqui. Bom, nessas cidades os capadócios se refugiaram dessas invasões estrangeiras, como a dos árabes, que aconteceu no século IX, a dos turcos no século XI, que ocuparam inclusive a Capadócia, né, quando eles vão fundar ali o Sultanato Seljuça de Rum, e depois teve a invasão mongol no século XIV, né, os mongóis que acabaram destruindo ali o Império, o Sultanato Seljuça de Rum, né? Nessa época o Império Bizantino estava dividido ali em várias partes, mas enfim. Então vamos ter nessas cidades a construção de igrejas bizantinas com muitas pinturas, afrescos, que eram muito clássicas ali da arte bizantina. E muitos mosteiros também foram construídos ali entre os séculos 6 e o século 13 depois de Cristo. Bom, os gregos capadócios, eles viviam nesses distritos subterrâneos e eles eram chamados de trogloditas. Né? Trogloditas, que em grego significa frequentadores de cavernas. Talvez não tenha muito a ver com o sentido que essa palavra é utilizada hoje em dia, né? Bom, no século X foi feito um registro por Leão o Diácono, que era um cronista e historiador bizantino, que relatou uma viagem do Nicéforo Focas, quando retornou para sua terra natal em uma visita, e se referiu aos habitantes dessas cidades subterrâneas como trogloditas, porque eles viviam na clandestinidade, entravam ali em buracos, fendas e labirintos como se estivessem entrando em tocas. De fato, essas cidades, além de terem as casas, você tinha as igrejas, como mencionei, mas existiam alguns labirintos, algumas armadilhas também. Então era um local que deixava realmente esses gregos bem isolados, e isso vai favorecê-los, principalmente no questão cultural, mais na frente. Bom, nos séculos 7 e até o século 11, os bizantinos eles conseguiram retomar o controle da Capadócia e mais igrejas foram construídas por lá. Bom, durante o século X, os bizantinos eles avançaram mais para o leste, onde eles vão ocupar territórios que antes estavam sendo dominados pelos árabes. E entre esses territórios estava a Armênia. Então o que os bizantinos fizeram? Levaram a população da Armênia para a Capadócia. E lá estavam nobres, até a própria família real da Capadócia foi junto. Imagine que isso não deu muito certo, né? Porque houve uma tensão ali entre os armênios e os gregos capadócios. Então a própria Armênia também vai ficar desprovida ali de armênios nativos para protegê-la. Bom, e tivemos o período agora da Capadócia turca. Bom, para quem acompanhou a saga bizantina, deve recordar da famigerada Batalha de Manzikerta, que aconteceu em 1071. Onde os bizantinos fizeram uma batalha na Armênia e foram derrotados pelos seljúcidas. Isso vai favorecer, obviamente, a invasão seljúcida de Rum, já que grande parte do exército bizantino foi dizimado nessa batalha. Então os seljúcidas de Rum eles vão invadir a Anatólia
e que era em grande parte ali bizantina. Então, consequentemente, a população da Anatólia, né, que era formada ali por grande parte por cristãos, por gregos cristãos, vai causar um grande problema com essa invasão dos seljúcidas. Por quê? Porque eles eram muçulmanos. Bom, aí quando teve essa invasão dos seljúcidas lá na Capadócia, lembram dos armênios que viveram por lá, que começaram a ser atacados pelos capadócios? Bom, então eles vão dar o troco, né? Como tinham famílias reais, tinha gente ali que tinha poder, então eles vão se vingar desses gregos capadócios, vão persegui-los, vão atacá-los, vão torturar a gente, vai ter um bocado de gente aí também que vai perder a vida, enfim, foi uma guerra que vai ser organizada inclusive pelo rei da Armênia. Bom, inclusive também tinham ali membros da cristãos, né, da igreja ortodoxa siríaca, que é uma igreja que é uma ramificação lá da igreja de Antioquia. Bom, e os armênios eles vão aí, né, como eu disse, torturar, eliminar um monte de gente, e no pacote estava o metropolita ortodoxo grego de Kayseri, né, Kayseri, que também foi uma cidade importante lá na Capadócia. E eles vão saquear as cidades, propriedades dos gregos ricos, vão fazer um verdadeiro devasso ali na Capadócia. E como retaliação, né, os gregos capadócios eles vão eliminar o rei armênio, que era o Cassício II da Armênia, que foi quem orquestrou esses ataques dos armênios. No século XII, a Armênia foi invadida pelos oguzes. Os oguzes eram uma tribo turca, na verdade não era uma tribo, né? Era uma confederação, existiam várias tribos ali dentro dos oguzes, e vai invadir a Ásia Menor ou Anatólia. Então eles vão ocupar ali toda a região. Existiam várias tribos ali dentro dessa tribo dos oguzes, e entre elas estavam os otomanos, né, que vão começar a se destacar e vão ocupar ali, dominar as outras tribos até se tornar a principal e formar o seu império, né. Ou então, com essas invasões, né, dos oguzes, nós vamos ter uma conversão forçada ao islamismo, né, de todos os gregos capadócios e também dos gregos que viviam na Anatólia. Então vamos ter esse crescimento da população, né, muçulmana por lá, e a redução dos cristãos que viviam na Capadócia, né, com essa conversão em massa. Então os gregos que conseguiram fugir da Capadócia, alguns foram viver em outras províncias bizantinas, e outra parte foi viver lá em Constantinopla, né? Inclusive a população de Constantinopla cresceu bastante nessa época aí. Teve uma parte que foi muito deslocada ali, mais para a parte da Grécia, né? Em Tessalônica, até porque eles se reconheciam como gregos, ficariam até mais à vontade por lá. Bom, então antes dessa migração turca, haviam gregos, armênios, sírios e georgianos, né? E todos eles eram cristãos. Quando chegou no século XV, 90% daquela população da Anatólia havia se convertido forçadamente ao islamismo. Então, apesar dessa turbulenta presença turca lá na Anatólia, no século XIII, os gregos da Capadócia, assim como também os da Panfilha e da Licônia, ainda eram numerosos nos centros urbanos da Anatólia. Os gregos da Capadócia acabam se juntando aos turcos lá do Sultanato Seljúcida de Rum, e alguns deles foram bem sucedidos. Um exemplo foi o Basílio Giagolpes, que era um homem bastante rico, né? Ele tinha muitas terras e acabou chegando até a entrar no exército dos seljúcidas e se tornou general do sultão seljúcida Masud II. E chegou a viver, inclusive, na capital seljúcida, que era a cidade de Cônia. Bom, também tinha, no caso, os artistas gregos da Capadócia, que foram contratados para trabalhar e fazer serviços. Eles eram conhecidos ali pelas suas pinturas naturalistas, aquelas pinturas encontradas nas igrejas bizantinas, principalmente aquelas igrejas que ficavam nas cidades subterrâneas. E um desses artistas foi o Calo Ialani, que construiu, no caso ele era um arquiteto, né? Para não misturar as coisas. Esse cara era um arquiteto que construiu em 1271 a Gök Medrese lá em Cônia.
Bom, essa igual que Medrese era uma madraça, né? Para quem viu os vídeos lá que eu fiz sobre o Saladino, deve lembrar, né, das madraças. Madraças eram escolas islâmicas, né, que ensinavam o islamismo, entre outras questões. Só que aí a diferença é que os seljúcidas, eles eram xiitas, né? Já os aiúbidas, que vai ser a dinastia do Saladino, eles eram sunitas. Então vai ter essa mudança ali do xiismo para o sunismo. E no caso aí, como a gente está na época dos seljúcidas, então o próprio Saladino, quando ele vai ter a sua ascensão, ele servia aos seljúcidas, né? Bom, no século XIV, os turcos otomanos eles vão conquistar a Capadócia dos turcos seljúcidas, para que se aproveitaram do ataque dos mongóis, que quase praticamente devastou o sultanato seljúcida de Rum. Então a região rural da Capadócia ela vai permanecer ocupada por muitos gregos, inclusive também armênios, né? Tinha aquela treta, mas teve que se juntar, né? Mesmo após essa conquista otomana. Aí durante o califado de Murad III, que teve o seu período de reinado entre 1574 a 1595, a Capadócia passou por um processo de turquificação, né? Um termo bem diferente aí, está acostumado com a romanização, né? Então eles foram turquificados. Então vamos ter essa questão da cultura que vai ser imposta a eles, a cultura turca, e também a língua. Então muitos desses gregos que viviam na Anatólia, eles vão passar a usar o vernáculo turco e eles vão passar a ser conhecidos, serem chamados de Karamalides. Então eram cristãos que usavam trajes turcos e vão passar a falar turco, certo? Então é o seguinte, o nome deles, de Karamalides, vai derivar ali de uma cidade chamada Karamânia. Ela foi rebatizada com esse nome pelos otomanos. Mas antes ela se chamava-se Laranda, né, que seria o nome grego para a cidade. Inclusive, esses gregos vão continuar chamando não só a cidade de Laranda, mas todas as outras foram rebatizadas pelos turcos, por nomes turcos, vão continuar sendo chamadas pelos gregos, pelos nomes originários dela, dessas cidades, nomes originais, que eram em grego. Bom, então essa cidade ela tinha esse nome por conta do Beylik de Karamânia, né, que foi um Beylik, uma dinastia que governou a cidade, né? Então foi uma homenagem a eles, porque esses gregos que viviam nessa cidade de Karamânia que começaram a seguir essa nova linha aí, usando esse manto aí dos turcos e vão falar turco. Então eles vão viver ali em boa parte da Caramânia, em Constantinopla e também em boa parte do Mar Negro. Bom, os gregos capadócios que viviam em regiões mais remotas, esses aí vão continuar falando o grego e vão continuar como cristãos, né? Diferentes ali dos que viviam nessas regiões que ficavam mais nas fronteiras, que vão sofrer mais essa influência, obviamente, dessa forçação aí de conversão ao Islã e também de falar a língua turca. Bom, os Karamalides, eles falavam turco, mas ainda escreviam em grego. E eles vão permanecer cristãos. Eles vão fazer até escrever obras turcas, mas em grego. Bom, isso vai ser chamada essas obras de Karamalídica, né, que era essa obra aí escrita por esses Karamalides. Bom, o mesmo vai acontecer com os armênios, que eles também permanecem como cristãos, no caso da Igreja Ortodoxa Armênia, e também vão falar o turco, mas vão escrever em armênio. E também a mesma coisa com os judeus, que também vão continuar como judeus, vão falar turco, mas vão escrever em hebraico. Bom, então a parte desses capadócios que já estão adotando costumes turcos, eles vão começar a entender que eles estavam perdendo a sua identidade grega. Então eles vão com o tempo se convertendo ao Islã. Então quando eles se convertem ao Islã, eles vão deixar de ser chamados de gregos e passam a serem chamados de turcos. Então existe uma diferença entre esses turcos e os muçulmanos.
Porque os muçulmanos, eles eram os turcos originais, que já eram muçulmanos, no caso já seguiam o islamismo, e já falavam turco. No caso desses turcos, que eu vou colocar entre aspas, eles eram esses povos que viviam na Anatólia, que foram convertidos ao Islã e passaram a falar a língua turca, que não era a sua língua original. Bom, então quando chegavam ali os visitantes de reinos ocidentais, iam nesses sultanatos, eles chamavam qualquer turco de muçulmano. Então isso aí, claro, ia causar uma certa confusão, né? Então esses gregos que se converteram ao Islã, eles vão deixar de ser cristãos e eles vão manter esse pensamento de que eles deixaram de ser gregos até a época do fim do Império Otomano, que foi já ali na, na época da Primeira Guerra Mundial, né? Já no século XX. Bom, durante esse período otomano também vamos ter umas mudanças populacionais, né? Os otomanos eles haviam conquistado o Chipre em 1571 e eles quiseram fazer uma migração de levar os gregos da Capadócia para viver lá no Chipre. E aí na época do sultão, né, Selim I, ele fez essa mudança, principalmente dos capadócios que viviam em Cesareia, né, que foi a antiga capital do reino da Capadócia, e levarem lá para o Chipre. Aí tinha um arquiteto que ele já era turco, mas tinha origem grega, que era o Sinan. Você vê que até os nomes já eram assim. Ele vai pedir ali um favor ao sultão, já que ele tinha uma certa amizade com o sultão, para que a família dele fosse poupada dessa migração forçada aí para o Chipre. Bom, durante o período do Império Romano, os gregos da Capadócia acabaram vivendo em outros lugares, já em Istambul, né, já mudando o nome de Constantinopla para Istambul, que é o nome que é hoje, e outras cidades. Então eles vão passar a se tornar viver como comerciantes. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Tentei fazer um conteúdo aqui para que não ficasse chato, né? Falar só de geografia e tal, e mudança, e junto aqui com ali, enfim, ia ficar um negócio bem chato e bem comprido. Talvez tenha ficado muito longo, não tenho ideia de quantos minutos ficaram nesse vídeo, mas espero que não tenha ficado muito comprido, que eu vou ter que editar logo depois que eu gravei. Bom, até a gente se vê agora na próxima semana. Eu vou colocar a perguntinha aí que eu estou fazendo e a galera tá respondendo aí, espero que vocês estejam curtindo, né, sobre o vídeo na sexta. E eu acho que no sábado eu coloco já a enquete para não fazer duas coisas no mesmo dia, enquete e pergunta, para não misturar as coisas, certo? Então acho que no sábado, e eu tenho em mente tá fazendo aí, trazendo de volta uma saga que já faz um tempinho que a gente não trabalha, que foi a dos grandes comandantes da antiguidade. Então estou olhando aqui os personagens que a gente pode trabalhar. Bom, vamos ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Até lá. Falou, pessoal.